Geração Solidária. Oferecimento, Unimed. Olá, entra no ar o programa Geração Solidária. Toda quarta-feira na TV Candidez nós temos encontro marcado. Muito obrigado a vocês que acompanham Geração Solidária ao longo de mais de 14 anos, quase 15 anos. Estamos aqui na TV Candidez construindo essa onda do bem que é o Geração Solidária. O primeiro quadro nosso primeiro convidado, claro, meu grande amigo naturopata Ramon de Assis, que traz tantos temas legais ligados a essa ciência natural que é a naturopatia. Quero mandar um grande abraço a todos os telespectadores da TV Candidez que acompanham Geração Solidária em Divinópolis, Nova Serrana, Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará, Araújos, Perdigão, enfim, a toda a nossa região que tem acompanhado e construído com a gente temas tão ricos, né, de informações que nós levamos para vocês. Olha, quero mandar um abração muito especial a todos os colaboradores da saúde de Nova Serrana, com quem faço parte, e especial a minhas amigas, né, Roberta, que é coordenadora do Gamas e Ripas, Lili, que é especialista em saúde da mulher, a Débora e a Flávia, enfermeira. Quero também abraçar o meu grande amigo Felipe, coordenador do CEL, que faz um trabalho maravilhoso com toda a sua equipe da Odonto lá no CEL de Nova Serrana, tá bom? Abraçar muito mesmo, meu grande amigo, comunicador e que faz parte também da gestão de Nova Serrana, que é o Ângelo Máximo. E claro, quero estender mais um abraço à dona Maria Amália, que acompanha há muito tempo. Quando cheguei lá, ela falou, olha, mais de 10 anos eu acompanho o seu programa, Geraldinho. Muito bacana. E acompanha sim, fala dos temas que a gente está conversando aqui durante a nossa programação. Abraçar minha amiga Juliana, enfim. E abraçando elas, abraço todos os servidores, a todos os colaboradores da saúde de Nova Serrana e, claro, a todos os servidores de toda a estrutura do município. E abraçar também os nossos amigos aqui da saúde de Divinópolis, que trabalham também no município, fazendo saúde pública, que é uma questão que é uma área tão bacana, envolve tanto a comunidade. A gente tem que participar muito desse grupo e apoiar muito, porque atenção básica é tudo, não é isso? E vamos começar nosso programa, claro. Daqui a pouquinho eu quero chamar você para ficar bem antenado com o tema que o Ramon de Assis, nosso amigo naturopata, vai levar para você hoje. Sai daí que estou voltando já com o nosso convidado. Acreditamos que a vida é o bem maior do ser humano. Que uma vida boa deve ser possível para todos. Para isso, saúde é essencial. E a vida só acontece na cooperação. Trabalhamos todos os dias para promover saúde e qualidade de vida nas nossas cidades, para que o maior número de pessoas possa viver mais e melhor. Buscamos o nosso propósito por meio do cooperativismo médico e do conhecimento em saúde. Nosso jeito de cuidar valoriza o trabalho médico. Somos movidos pelas pessoas. Elas estão no centro do nosso negócio. E para cuidar delas, precisamos ter sustentabilidade e uma atuação pautada em conhecimento. Analisamos o todo para nos entender como parte em cada local onde estamos presentes. E a inovação nos permite evoluir com a agilidade das mudanças. Em cada ação, cada negócio e em todos os nossos relacionamentos, valorizamos a integridade, o respeito, a solidariedade e o espírito cooperativista. Essa é a nossa essência. Aqui tem presença. E ser presença é cuidar. Aqui tem Unimed. Muito bem, pessoal. O programa de hoje nós vamos dar continuidade. Semana passada você acompanhou o tema que o Renato, né, meu grande amigo, psicólogo, professor, escritor, levou para você em casa, para você internauta. Vamos pensar que quem está nos assistindo, como que a gripe entra no corpo? Já viu que os antigos falavam, não fica andando de pé no chão, Sim. Põe blusa. Aí tá chegando junho, fica lá no fogo, depois vai no frio, gripou. Ele não gripou porque estava no fogo e saiu no frio, sabia? Não. Ele gripou porque a imunidade estava baixa.
E a nossa imunidade de gripe abaixa porque há 15 dias antes eu tive um pico de estresse muito grande. Eu tive um pico de energia que meu corpo teve que buscar muita imunidade, muita serotonina para me ajudar a ficar de pé diante de uma briga, de uma discussão, de um conflito. Quando eu cheguei em casa, eu desmoronei. Nesse desmoronei, a imunidade baixou. E aí? Aí eu fui na festa junina, fiquei perto do fogo, agora está frio. Nós precisamos ter essa leitura do nosso corpo exatamente para que a gente não deixe o sistema ir contra a gente, o nosso próprio sistema cognitivo, o nosso próprio sistema de autoconhecimento. Por que isso é importante? Porque existem já, a ciência já comprova isso, como que o nosso corpo é ligado ao nosso emocional. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade com perdas, ela não só pessoas, mas são pessoas muito apegadas. Apegadas a um bem, apegadas a um objeto, Sim. Aquilo que é só meu, que ninguém pode pôr a mão, aquilo que aqui eu não quero que ninguém encosta, tudo tranca, tudo fecha. Há um controle ali, até como pessoa. Sim. Pessoa quer controlar até o outro. Ela é uma sujeita potencial para as áreas cardíacas. Então a gente já entende que, por exemplo, quem é apegado ao outro, vamos pensar que aquela pessoa que está nos assistindo que é ciumenta aos extremos. Cuidado, porque você é um potencial a ter uma angina. A angina, ela vai vir como uma taquicardia. Essa taquicardia, ela vai vir como uma ponte de safena. Pessoas que têm muitos conflitos no relacionamento e têm muita dificuldade de dialogar com o outro. Cuidado, são potenciais regiões genitárias. Sim. Próstata, útero, ovário policístico estão muito ligadas às reações psíquicas de um relacionamento. Como está meu diálogo? Como está a minha coragem de posicionar para o outro? E é possível melhorar, né? Isso aí, né? A dica é essa, para a gente ter isso e começar a diagnosticar o que eu posso melhorar no meu relacionamento. Sim. O que eu posso relacionar com meus filhos. Essas são dicas interessantes para isso. Tipo, quando alguém fala, mas fulano me humilhou. Ninguém te humilha. Que dica boa para quem está vendo. Ninguém nos humilha. A pessoa só tem o poder de te humilhar, de te rebaixar, quando sua autoestima está abalada. Quando você não conhece seu potencial, não conhece seu lugar, não conhece... Não buscou conhecer isso, né? Não buscou. E aí qualquer coisa te fere. Qualquer coisa te põe para baixo. Qualquer coisa te põe no nível de... Ai, meu Deus, então fulano não me ama. Se não amar, o que tem? Entende? Geraldinho, está no trabalho, aí esse tanto de conflito de trabalho. Porque fulano está tentando puxar meu tapete. O que tem? O outro te conhece. Porque se seu chefe, se aquele que te contratou te conhece, você não corre risco. Agora, você sair porque o outro fez maldade com você, você arruma outro. Ele não. É o mesmo lugar da traição. Vamos pensar que traz muita ansiedade e pessoas deprimem a ponto de querer morrer por isso. Renato, fulano me traiu. Não, ninguém me trai. Suponha que uma pessoa tem um compromisso uma com a outra. Isso é o nosso poder de liberdade. Olha onde que eu estou mexendo no cérebro. Hipotálamo e hipocampo. Sistemas ligados a pensamentos e memórias. E aí... nós estamos juntos. Eu fiz o compromisso. Eu fiz o compromisso dentro da minha liberdade. Eu não sou obrigado a estar com ninguém. Mas uma vez que eu fiz o compromisso, eu sou obrigado a me comportar como aquele que escolheu. Sim. Porque eu sou livre. Se eu não estou feliz, eu escolho sair dentro de uma responsabilidade. Está tendo conflitos porque pais hoje estão saindo sem responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? Tem um filho de 4 aos 7. Ele vai ter impacto psicológico. Então, os pais não saem separando assim porque eu não estou feliz. Os pais saem separando dentro de uma consciência adulta, que tem uma criança de 4 aos 7. E aí, e não disputam, né? Essa não criança, tem disputa. Então, por quê? Eu estou no meu lugar de pai, eu no lugar de mãe. Então, quando eu reconheço esse lugar de pai, mãe, pessoa, eu começo a entender qual que é o meu lugar dentro do contexto família, mundo, filhos, pessoas. Então, o estresse ele vem quando eu começo a entender que, não, se as coisas não for do jeito que eu quero, não vai ser. Não. Quando tem uma criança, por exemplo, não é do jeito que eu quero.
É do jeito que vai ser melhor para todos nós. Sim. Porque a criança é a única que não pensa. Por que o estresse está vindo muito quando uma criança de 4 aos 7 anos começa a fazer uma birra? Porque com 3 anos eu comecei a pôr para ela escolhas. Criança de 3 anos não escolhe. É verdade. Crianças de 4 anos não escolhe. Crianças de 5 não escolhe. Com 7 eu começo a fazer trocas. Sim. Pronto, você já está madura, já não precisa disso. Consegue cascar a mexerica, já não precisa de mim. Crianças de 7 anos não põem comida na boca, você consegue comer sozinho. Eu vou começando a entender seu crescimento. Sim. Então você vê muitas crises vindo por questões de sentimentos. Você não dá conta. Eu não estou conseguindo ser uma boa mãe. Não. Você só não está sabendo ouvir o complexo de ter família. Que a criança, eu vou no ritmo dela. Dentro do que ela consegue me entregar. Não de, você quer o quê? Sopinha ou você quer caldo? Não, ela vai comer o que tem. Sabe? Então a gente está perdendo habilidades por dar para o outro momentos que ainda não é dele. Entendi. Então pais quando se separam e tem criança, Meu Deus. a maturidade não é mais sobre eu ser feliz ou não. É a minha criança ser tem que ser feliz, né? É ela ter educação, é ela ter esse lugar respeitado e seguro para uma maturidade de separação. Independente com quem ficou a criança, essa relação, acho que ela tem que continuar, mesmo se há conflito, né, entre os dois, mas que a criança não seja o alvo, né, de disputa, né? E o muito estresse, triste a depressão, os lugares começam a se alterar exatamente por isso. Por causa do egoísmo. O egoísmo é outro sentimento ruim. Porque eu não penso na criança, eu não penso nos meus 3 filhos, um de 4, um de 7 e um de 12. Eu penso eu. Eu não sou obrigado a ser infeliz. E as suas escolhas que você fez, eles têm que pagar o preço pela sua felicidade? Porque aí eu não estou sacrificando um. Muitas famílias estão sacrificando 3, 4 filhos. E aí, tá, me magoou, eu vou embora. Nós não estamos enfrentando sentimentos. Nós podemos melhorar a todo momento. Nós podemos reconstituir famílias a todo momento. Basta que eu me entenda e compreenda quais comportamentos vão compor isso a partir de hoje. Ótimo. Porque não é só sobre eu, é sobre nós. Porque às vezes eu estou sacrificando 4 para não abrir mão de um, que sou eu. Porque eu quero agir com egoísmo, eu quero agir como se não for do meu jeito, se não for assim. Não, peraí, eu preciso de quê? Qual vai ser a minha regra? É isso que nós falamos sobre esses impactos influenciam no nosso corpo. Esses impactos influenciam na minha parte biológica. Sim. Ele influencia diretamente no meu sistema nervoso, ele influencia no meu estômago, ele influencia no meu intestino, porque as células do intestino estão ligadas ao nosso cérebro. Sim. É a mesma. Então, uma vez que eu não consigo lidar com o estresse, ansiedade, medo, angústia, vai somatizar exatamente aqui. Então, não existe nada biológico que não passa pelo psicológico. Nós somos esse complexo inteiro. Por isso que ter paciência com a gente, para não tomar decisões sem pensar, para não agir no impulso, para não agir no sentimento, é que torna a gente pessoas habilidosas. Habilidade de controle emocional, de disciplina, de ambientação. Sim. Eu sou aqui, outro na casa, outro no trabalho. Cada lugar que eu estou vai exigir de mim um comportamento diferente. Eu tenho que entender que eu sou esse tanto de pessoas dentro de uma só. Maravilha. Ficaria um dia, né? Nós ficaríamos aqui muito mais tempo que o programa permite. Mas, Renato, muito bom, muito rico, viu? Eu acho que tudo isso, essa reflexão mesmo, serve para o telespectador, para a gente mesmo, para mim, é importante demais, porque a gente leva com quem a gente convive no dia a dia, na nossa rotina diária, né? E as pessoas estão precisando realmente de ouvir, né? De ouvir, de fazer autoanálise mesmo, e de ter informação, e de ter, sim, acho, buscar também orientação do profissional, né? Porque o sentimento, as emoções, ela não é programada. Sim. Você sai na rua, você sai no trânsito, você sai em qualquer lugar, você tem mecanismo para estressar, para deprimir, para estimular o ódio. O autocontrole me faz isso. Tem uma pessoa que falou comigo uma vez que o trânsito para ela estava sendo o maior desafio de estresse e raiva na vida. Olha a pergunta. Por que você estressa no trânsito? Porque eu tenho carro.
Então você não tem que estressar, você tem que agradecer de ter um carro para ter um trânsito, para que eu possa passar dentro do trânsito, dentro de um carro seguro. Que Renan, mas o povo está dirigindo mal, o trânsito está trazendo muito conflito. Mas eu dirijo bem, eu vou devagar, eu vou na minha mão, eu vou no meu tempo. Faz sua parte, eu desenvolvo numa rodovia com uma segurança. Então, é sobre eu, não é sobre o outro estressado, o outro dirigir mal. Eu quero ter paz. Eu quero sair mais cedo de casa, porque eu sei dos desafios que é entre eu sair de casa e chegar no meu trabalho dentro de um carro. Não é o outro ser quem ele é quem eu quero ser. Então, às vezes, nossos maiores ataques estão vindo de bênçãos e não de maldição. Eu estresse por causa da minha família. Que bom que você tem uma família. Tem gente que está lutando, fazendo tratamento para ter um filho. Porque meus meninos é muito bagunceiro. Que bom que eles são saudáveis e corre, pula e escreve. Outro dia, um relato que eu tive foi que o pai espancou o filho porque ele escreveu na parede branca. Eu falei, quantos anos? 4 anos. E ele bateu no filho muito porque ele escreveu na parede. Crianças saudáveis brincam, porque o sistema cognitivo dela é ver uma parede, ver um lápis e ver uma tela para ele expressar sua arte, seu sentimento. Então, a gente precisa de ter muito mais conexão com a gente, de olhar para a parede rabiscada e falar assim, um dia ele vai crescer e essa parede ela pode ser pintada de novo. Ou um dia ele vai crescer, eu posso olhar isso só como uma saudade. E a gente está perdendo isso por detalhes bobos de ser humanos que está deixando com que os mecanismos externos faça a sua morte lentamente por raiva, estresse, angústia, depressão, medo, solidão, e isso aí está tomando conta. Então, aprende a olhar a parede rabiscada e fazer ali uma moldura, para ser sempre uma lembrança que as coisas passam. Muito legal. Você está atendendo em Divinópolis, então? Estou atendendo em Divinópolis. Seu contato? Na Getúlio Vargas, o contato é 99961-8438. Anotaram. Porque aí, chamando nesse número, a gente direciona tanto para Cláudio, Divinópolis, Cajuru ou Belo Horizonte. Agora a gente ampliou a rede. Pela capital. Gente, maravilhoso, Renato. Muito obrigado, viu? Eu gosto muito de, quando eu te convido, porque a gente sabe da importância das informações, da psicologia na vida das pessoas hoje e o quanto as pessoas precisam hoje, né, de ter um acompanhamento profissional mesmo, até para ajudar a lidar com os conflitos, com o seu dia a dia, com a sua rotina, com essa correria toda que todo mundo vive, não é isso? Verdade. E as crianças e jovens precisam também demais que os pais tenham essas informações para lidar com a realidade deles hoje. Verdade. Bem diferente de 10, 20 anos atrás, né? Mudou e não adianta que é daqui para frente, né? Meu amigo, obrigado. Deus te proteja muito, Amém. Deus te ilumine muito. Você também. E sucesso na tua caminhada profissional. Amém. Para você nós merece todos. muito, viu? Pessoal, foi legal, né? Espero que você tenha curtido. Compartilhe essa onda do bem, que é o Geração Solidária. E o Renato foi esse nosso convidado de hoje, tá? Grande amigo, um grande profissional. Tá os contatos aí, redes sociais também, né? Tem o Instagram também, Renato Ferreira. Renato Ferreira, Instagram, lá vai lá, curta, né, as publicações do Renato, muito legal. Nutrigil Agropecuária. Somos apaixonados pelos animais. Somos referência no comércio de produtos agropecuários e produtos para o seu pet. Nossa clínica veterinária conta com profissionais altamente qualificados. Temos a mais completa farmácia veterinária de Divinópolis e região. Aqui você encontra também produtos para jardinagem. Contrate nosso Táxi Dog e levamos seu pet em veículo fechado, com total segurança. Ligue 3221 3200. O Instituto Embeleze está presente em todo o Brasil e em 20 anos já formou mais de 2 milhões de profissionais. Com os melhores especialistas e a melhor metodologia, você se profissionaliza e transforma a sua vida. Cursos de cabeleireiro, manicure, maquiador, designer de sobrancelha, designer de cílios, barbeiro e muito mais. Acredite em você e realize o seu sonho. Instituto Embeleze, paixão pela transformação de vidas. Olá,
Olá pessoal, eu sou Geraldinho, mais uma vez chegando na tua casa, na telinha da TV Candidez e agora também TV Itapecerica. Nós estamos aí na sua casa, te visitando nessa noite de quarta-feira ou no domingo, quem está assistindo a reprise. Ok, nós temos um encontro marcado com a naturopatia, meu grande amigo Ramon Naturopata, que enriquece o programa, que traz para a gente temas tão ricos e são tão importantes na atualidade, porque essa ciência natural, ela nos ajuda a mudar de hábito, ela nos ajuda a cuidar de verdade da saúde, prevenindo doenças. Por isso você deve prestar muita atenção em tudo que ele aborda aqui, e você pode seguir também nas redes sociais dele, que está aí na telinha nossa, no rodapé, para você acompanhar várias dicas que ele passa para a gente, tá bom? E o tema de hoje, Ramon, nesse ambiente novo, espaço muito legal, muito aconchegante, na Avenida 7 de Setembro, 1387, aqui em Divinópolis, fora várias cidades que ele atende, que já falou em vários programas. Nós temos que introduzir o nosso tema de hoje, porque é muito bacana. Sim. Ramon, obrigado por me receber aqui no seu consultório, muito gostoso, aconchegante, com acessibilidade, com humanização, um ambiente muito gostoso. Obrigado mesmo. Bom, Geraldinho, eu que te agradeço, né, pelas carinhosas palavras. A intenção é essa, né, trazer mais conforto, mais acessibilidade mesmo para os nossos queridos pacientes e que eles se sintam realmente em casa, né, quando estiverem aqui buscando seus tratamentos. Ótimo. Preparamos o tema, não é isso? Qual seria o tema de hoje? Então, a gente vai fazer um paralelo entre a medicina convencional e a própria naturopatia, né? Porque muitas pessoas fazem contato com a gente por ainda não ter tido um contato direto com a naturopatia, para saber qual o momento que ela pode procurar a naturopatia, o que trata, o que não trata, se realmente é demorado o tratamento, se não é. A gente vai desmistificar um pouco isso hoje nesse tema, Geraldinho. Bom, primeiro entender o que é uma medicina convencional. A medicina convencional é essa medicina fármaco-sintética que nós temos, né? Principalmente aqui falando de Brasil, no formato do médico, né? É claro que outros profissionais compõem essa medicina convencional, como a própria fisioterapia, nutrição, mas o médico é a referência máxima ali da medicina convencional. E entendendo, e outro detalhe, esse termo convencional é exatamente porque se convencionou-se, né? Se convencionou que seria a medicina principal a ser utilizada no país. Mas não é a única medicina, né? Nós temos as chamadas medicinas tradicionais. A medicina tradicional é aquela medicina que é cultural, que existe em alguns países por muitos anos. Essa medicina convencional que eu acabei de citar, a farmacosintética, ela existe há menos um pouco do que 200 anos. Sim, olha. Ela é recente. Agora, as medicinas tradicionais, eu vou citar, por exemplo, a medicina tradicional chinesa. Medicina tradicional chinesa é milenar. Ela, enquanto a medicina convencional não tem ainda 200 anos, a medicina tradicional chinesa tem cerca de 4.500 anos. E utiliza essa ciência natural? Utiliza de plantas medicinais, que é algo que a naturopatia tem muito, né? Utiliza da acupuntura, de massoterapias, né? Tem muitas ferramentas naturistas. Nós temos a medicina indiana, que é conhecida como medicina ayurvédica. Ela existe há cerca de 6.500 anos. Que legal. Né? Uma das medicinas mais tradicionais que nós temos. Também utiliza de ervas, também utiliza de homeopatia, utiliza aí também de outros recursos, né? Que dispõe inclusive a própria alimentação, né? Tem muitos recursos aí dessa alimentação. E a naturopatia bebe um pouquinho em cada fonte dessas. E temos a chamada medicina xamânica, Geraldinho, que era utilizada pelos índios antigos, né? Que tem cerca de 40 mil anos de existência. Olha. E qual que é a base dessa medicina xamânica? De novo, as plantas medicinais. Então, as plantas medicinais, né? Está aí no nosso meio, não é à toa, né? A natureza nos oferta tudo, né? Nos oferta o que a gente precisa se alimentar de verdade. Para nos tratarmos também tem as plantas medicinais. E a naturopatia é essa ciência, né, que hoje é acadêmica. E por quê?
para que exista uma margem de segurança muito grande para a gente tratar as pessoas. Né? Para não ser aquele empirismo. Funciona, não funciona? Não. É tudo dentro do que funciona e com uma margem de segurança para os pacientes utilizarem sem preocupação. Então, qual é o momento da gente usar a naturopatia? Qualquer momento é momento. Se a pessoa quer prevenir, né, prevenir doenças, ela pode procurar a naturopatia, mas prevenir em que caso? Se ele já sabe que na família dele tem alguns casos de diabetes, por exemplo, ela pode procurar a naturopatia para poder estar se prevenindo daquele problema. E assim por diante. São vários recursos. E a naturopatia, ela pode ser procurada paralelo ao tratamento convencional. Por exemplo, falei de diabetes, né? Se a pessoa já é diabética, né? Se ela já faz um tratamento, ela pode procurar a naturopatia para ela melhorar a condição do organismo dela, o organismo dela reagir contra a doença, e muitas vezes a gente consegue reduzir a carga de medicamentos utilizados, em outros casos até a remissão completa. A pessoa voltar à normalidade apenas com hábitos novos, obviamente, que a naturopatia também vai orientar, e talvez ela nem vai precisar de medicamentos químicos mais, né? Que é o objetivo principal. Né? A gente nasceu saudável, né? A maioria de nós nascemos saudáveis, a gente não precisa de ferramentas ou de medicamentos artificiais para termos saúde, e podemos voltar muito a essa normalidade com ajustes ou orientações. E com responsabilidade, sabendo que a correlação entre as medicinas, elas são importantes, né? E que não é tabu, ao contrário. Uma soma com a outra e ajuda, né, o paciente a ter a melhora desejada que ele precisa, não é verdade? Exatamente, Geraldinho. Em 2006, numa portaria que o Ministério da Saúde baixou, portaria 971, né, que previa aí as chamadas práticas integrativas complementares, né, que é exatamente agregando essas terapias complementares, como a naturopatia, fitoterapia, homeopatia, entre outras, para complementar o tratamento convencional. E eu acho isso muito prudente, muito inteligente, porque nós não queremos tomar nenhum espaço. Claro. Eu até tenho colegas, né, que são mais radicais e tudo mais. Eu não, eu acho que esse... Dá para conciliar, né? Dá e precisa ser conciliado. Porque quem tem que ser o beneficiado nessa história é o paciente. É a pessoa que está buscando ter mais saúde, então ela agrega. Claro que numa emergência, às vezes a pessoa teve uma crise hipertensiva, uma crise qualquer, ela vai ser medicada e bem orientada dentro da medicina convencional, mas a partir dali, controlou, estabilizou a crise, ela procura a naturopatia para que ela possa buscar o caminho da saúde novamente e talvez, quem sabe no futuro, nem precisar dos medicamentos que ela utiliza. Nós já falamos sobre isso, alguns depoimentos de pacientes, até de colegas médicos, né, também, que conseguem se relacionar bem, né, com profissionais como você e com alguns profissionais sérios, que dá para conciliar, e em alguns momentos até essa melhora, essa mudança de hábito do paciente ajudou tanto no tratamento que o próprio médico convencional aí, né, da alopatia, ele consegue ir retirando os medicamentos porque sente a melhora do paciente. Sente, né? É conciliar, né? Passou para o paciente numa crise hipertensiva, a pressão dele foi a 16/10 e entrou com antihipertensivo químico. Aí o médico acompanhando percebe que normalizou com o tratamento dele a pressão em 12/8. Mas ele vai percebendo que aos poucos, quando vai tratando também com a naturopatia, aquela pressão pode cair mais um pouquinho, 11/7, 10/6. Aí o médico já percebe aquilo, já reduz a carga de medicamento. Daí a pouco volta para 12/8. Daí a pouco vai baixando novamente. Aí ele não vê mais a necessidade. Então o próprio cardiologista vai percebendo isso e vai orientando o paciente. Então nós queremos o bem-estar do paciente de modo mental, emocional, físico, né, biológico, e a gente tem condições de dar todo esse suporte para as pessoas com a perfeita conciliação entre a medicina convencional e a naturopatia. Bom, e chamar atenção para vocês da longevidade dos nossos irmãos orientais, porque caminham junto com essa ciência natural, né? Caminham junto, cuidando do seu corpo, tendo hábitos saudáveis e tal. E sim, isso aí é que transforma a vida da gente e faz com que você tenha longa vida, não é verdade? Com certeza. Então hoje as pessoas, às vezes, só preocupadas com a correria, com a agitação, e às vezes, em muitos casos, se automedicando, sem buscar profissionais, acontece, às vezes, infelizmente, vem a óbito cedo demais, porque não teve acompanhamento. Então, gente, é o que a gente fala, né?
o santuário nosso que é sagrado, que é o corpo, a gente deveria cuidar, preparando ele para que tivesse longevidade. Claro, e né? qualidade de vida, Qualidade autonomia, de vida, né? Como os povos orientais têm, né? Exato, né? A gente percebe aí que hoje, né, existem pessoas que conseguem alcançar uma idade mais avançada, mas nem sempre com autonomia e independência, né? E isso não é a proposta. A proposta é que a gente chegue ali, viva muito, mas principalmente viva bem, com autonomia, com lucidez, né? Legal. E isso a naturopatia administra com bastante maestria. É isso aí. E lembrando que meu amigo naturopata Ramon de Assis também atende por online, por vídeo chamado, não é isso? Vídeo chamado, verdade. Né? Então, e é legal, é uma maneira nova de você poder ter acesso, né, chegar até o Ramon, se você é de outra cidade, basta você acessar as redes sociais, está aí, telefone de contato e tudo mais, faça contato, passa a ter esse acompanhamento dessa ciência natural que é a naturopatia e que está transformando vidas. Lembrando, o pessoal mandou mais uma vez abraço para você, lá de Cajuru, tive com dois homens aqui, olha, estamos acompanhando o seu programa, tive também um senhor do bairro Del Rey, aqui de Divinópolis, e lá em Nova Serrana, pessoal, a Poliana da Secretaria de Saúde do Atendimento, a Karen, o Gabriel, enfim, tem a Dona Amália, né? E a Juliana também acompanha todos os profissionais, tem acompanhado o programa. Jorginho, a gente está acompanhando o seu programa. Beleza, quase 15 anos de programa acontecendo e vocês que constroem o programa pra gente. Itapecerica agora, eu estive com o Armando falou, Geraldinho, foi muito bom a participação do Ramon, o pessoal tem comentado o seu programa aqui, então acho tudo isso, Ramon, pra gente que faz com amor, é verdade. Como você faz a naturopatia, como você, né, viva a naturopatia na alma, no espírito, é isso que a gente faz com o programa, é transformar, realmente fazer com que esse programa chegue na alma de cada um, que transforme vidas, né, e que possa mudar hábitos de muitas pessoas para que tenha saúde, é isso? Com certeza, né? Obrigadão, meu irmão. A gente fica muito feliz, obrigado por transmitir, né, essas mensagens. Um abraço a todos que nos acompanham. A gente convida para seguir a gente aí nas nossas mídias, principalmente no Instagram. E realmente a gente quer levar aí, além de boa saúde para as pessoas, mas a gente quer levar carinho, humanização, né, para todas essas pessoas. Um abraço a todos vocês. E esse bate-papo gostoso, você vira um consultório, ou mesmo online, você pode ter esse bate-papo gostoso com o Ramon, ele vai te orientar demais, você vai conseguir ir mudando de hábito e transformar a sua vida, meu irmão. Olha, não sai daí, que estão voltando já com mais matéria. Obrigado mesmo por construir com a gente o Geração Solidária. Tchau, tchau.